Pronto? Boa noite a todos, que a paz, que a luz do Mestre Jesus se faça presente. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar uma das obras básicas da codificação espírita, o Céu e o Inferno. Hoje Bruno vai falar, vai encerrar hoje, né, Bruno? Sobre o passamento, né? E ele vai encerrar são 3 aulas, se não me engano. Mas antes da gente iniciar esse estudo, vamos fazer a nossa prece e fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espírito. Mestre amado Jesus, é com muita alegria, Senhor, que aqui estamos reunidos mais uma vez para estudar os Teus ensinamentos pela ótica da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos esclarece, que nos orienta e que nos consola. Queremos também pedir o auxílio da equipe espiritual amiga que nos ajude a compreender o que o nosso companheiro Bruno vai trazer, que ele possa ser inspirado, que ele traga o seu estudo, o seu conhecimento, possa partilhar com todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra de todos os males. E assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item de 1 a 4, que fala sobre injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também Mateus no versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso também está em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, sois louco. É evidente que, aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Pois é, gente, como é que uma simples palavra que a gente diz a um companheiro de jornada pode ter um peso tão grande, né? Como a gente já vem estudando, né, a palavra ela vem carregada mais de sentimento, de pensamentos, de ondas. Então, quando aquela palavra ela tem um agravo, uma coisa violenta, como se fosse um tapa na cara do companheiro nosso de jornada. Então, ele está trazendo isso para que a gente comece a ter mais calma, ter mais paciência. Vamos encontrar na nossa marcha sempre pessoas que discordam da gente, nem que esteja errada, nem que esteja certa, apenas pensa diferente. Então a gente quer ser ouvido e tem que deixar que o outro também se expresse, e ali no diálogo, na conversa, na mansuetude, né, a gente chegar a um consenso,
Porque nada na discussão, nada na briga, nada na violência vai ser conseguido de proveitoso. Lá atrás, quando a gente estava mais bárbaro do que nós somos hoje, a gente resolvia tudo na violência, era tudo na espada, era tudo na briga. Passou um tempo, a gente melhorou, não estamos 100%, mas houve uma melhora, né? A gente já está um pouquinho melhor, a gente hoje só ofende por palavras, mas mesmo as palavras tem hora que é como se fosse um punhal enfiado no coração de uma pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa, né? Porque o próximo tem o direito de pensar diferente e a gente sempre tem que buscar a paz, a concórdia, botar os problemas na mesa, como se diz, e tentar resolver da melhor forma possível. E aí, gente, temos 4 minutinhos. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa? Ninguém? Ninguém. Ninguém. A gente vai aprendendo, acho que com a maturidade. Quem já não vem com essa maturidade, né, da paciência, da mansuetude, vai ter que adquirir com a maturidade dessa vida mesmo, né? E às vezes a gente vai aprendendo que não leva a coisas boas a gente ser estressado ou você responder ou reagir, né, a determinadas situações e entender sempre. Uma coisa que eu já ouvia muito era essa história de que o que o outro faz ou o que o outro diz é problema do outro, né? Mesmo que ele esteja se dirigindo a você. E é muito difícil a gente assimilar isso, né? A gente não se irritar, não se chatear com alguma coisa que alguém está falando em relação a gente ou que a gente faz ou deixa de fazer. Essa agressividade, né? E a gente também não ser agressivo com o outro. Eu, pelo menos, tenho aprendido a tentar deixar essa não reagir, né, imediatamente às situações, às coisas, porque a gente acaba se deixando dominar por emoções. Outra coisa que eu aprendi, né, a gente não vai deixar de ter emoções, mas a gente pode controlá-las. Então, eu posso ter aqui um acesso de raiva, vou controlar a minha raiva e deixar, enquanto eu não amadurecer, não evoluir ao ponto de não ter mais a raiva por qualquer coisa que seja, né, que alguém faça. A gente ter essa maturidade ou evolução de observar as coisas como se não fosse com a gente, né? Ver a atitude dos outros e saber que aquilo é responsabilidade do outro e saber que a minha responsabilidade é o que sai da minha boca, é o que sai dos meus atos. Eu acho que é essa evolução mesmo que a gente vai adquirindo aos poucos. E eu acho que o Evangelho de Jesus vem nos ensinando isso sempre. Eu tenho visto como a gente aprende, né, com o estudo, com o Evangelho, com a persistência. Aprende com a convivência, né, que é para isso que nós estamos aqui, para aprender, lapidar as nossas arestas. Mas a gente precisa querer aprender, né, porque a gente pode passar uma vida inteira por situações e não aprender. Pois é, né? Aprender. Feliz é aquele que tem as situações e aprende. Sai melhor do que quando entrou no problema, né? Tem gente que entra no problema e sai pior. É isso que ele está trazendo. Então, vamos ter um pouquinho de calma, de paciência. Vamos deixar que o outro tenha seu ponto de vista. Se ele tiver errado, a própria caminhada vai mostrar que ele está errado. E se a gente também tiver errado, porque a gente não é dono da verdade, se a gente tiver errado também, a caminhada vai mostrar. Então, que a gente possa tentar, no máximo, respirar fundo, na hora da discussão, se afastar um pouquinho, fazer uma prece, contar até 1000 ou 1 milhão, dependendo da raiva, porque não é emoção, o sentimento toma conta. Realmente, para a gente virar um verdadeiro Hulk, é um piscar de olhos. Então, a gente tem que se controlar mesmo. E a gente vai nessa marcha evolutiva, nunca desistindo. Difícil? Sim, mas impossível? Não. Ok, gente? Então vamos encerrar aqui o nosso estudo do Evangelho. Vamos passar para Bruno, que ele vai conversar conosco sobre o livro O Céu e o Inferno. Boa noite, pessoal.
Vamos. Eu acho que hoje a gente termina. Só se eu falar demais, aí realmente a gente passa para outro tempo. Mas eu acho que só se eu der de Michelin. Brincadeira, depende. Se eu estiver muito empolgado, aí a gente só termina semana que vem. Mas, gente, a gente vê esse evangelho aí e eu estou tendo a oportunidade, graças a Deus, de estudar o evangelho de uma forma como eu nunca tinha estudado, né? De ter umas visões como eu nunca tinha tido antes. Acho que é bem interessante, né? A gente muitas vezes lê alguns livros e parece que a gente não leu, né? E aí eu tava estudando o evangelho de Jesus, porque eu sempre me pergunto, né, sobre essas questões que hoje a gente vive, e a gente vive muito uma questão hoje de violência, né? E o combate à violência. A gente sabe que o principal combate à violência é o investimento na base, né? Mas é preciso que exista também a questão do que é muito conhecido como enxugar-gelo, né? Que é o policiamento, e que eu admiro bastante essa profissão, né? Aí eu tava pesquisando, aí estava vendo no Evangelho que Jesus disse que os mansos herdarão a terra, né? E é interessante o que a gente pode entender por manso. Aí eu estava lá fazendo alguns estudos da passagem de Jesus, né? Aí tem a passagem que Jesus é preso, né? E quando Jesus ele é preso, um dos seus apóstolos ele pega a espada e agride lá um dos guardas, né? E tira a orelha dele, né? Jesus Cristo no mesmo instante faz lá o processo magnético, né? Coloca a orelha do rapaz no lugar e diz assim: guarda a espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? E eu acho que isso é um ensinamento muito importante, né? E que não é para que a gente não faça nada. Isso, sem sombra de dúvida, não é esse o ensinamento, um dos principais ensinamentos dessa passagem. Mas é para que a gente confie no sistema que nos protege. Mas é para que a gente faça com que, infelizmente, né, aquilo que nos protege é o que, infelizmente, ainda nós somos. Se a gente não está adequadamente satisfeito com aquilo que está nos protegendo, que a gente faça escolhas melhores, não é? Então, para mim esse ensinamento ele ficou muito marcado, porque por muitas vezes a gente acha que e aí vamos para problemas menos complexos, né? Algumas situações que nós vivemos dentro de casa e ou em qualquer local que nós trabalhamos, a gente acha que é legal ou é certo a gente ser incisivo e falar e dizer e fazer isso, aquilo, aquilo, outro, né? E talvez não seja o ideal, né? Talvez só seja o nosso ego falando mais alto. O Evangelho ele nos explica sobre isso também. Eu não sei o capítulo, também não vou saber o item, mas ele diz assim que para que a gente de fato possa expor, para que a gente de fato possa combater direto e vai prejudicar essa pessoa, é necessário que essa atitude que a gente vai ter, ela vá aliviar muitas pessoas que estão sofrendo por causa de uma pessoa ou de um grupo que está fazendo alguma coisa, né? Então a gente começa a ver que a nossa vida ela precisa ser reflexo de Jesus e não reflexo dos objetivos que nós temos, do que eu quero conquistar, do que eu quero fazer. E aí você vai olhar assim para mim e dizer, mas Bruno, que absurdo é esse? Bom, é a forma como eu penso. É difícil, né? Eu acho que todos nós temos as nossas insatisfações com o sistema em que nós vivemos, né? Seja ele educacional, seja ele de segurança, seja ele de saúde. Mas é o que nós temos. É o que foi construído de acordo com aquilo que nós damos para eles. É algo que não é de hoje. E se a gente despertou hoje ou agora, que a gente busque a modificação, um caminhar. Porque por muitas vezes a gente fica sempre ligado assim. Eu aprendi isso. Eu vou fazer isso. Então eu quero que todos que estejam ao meu redor façam o que eu aprendi. E não é assim. Se Deus tem paciência para com a gente, né? Se Deus espera a todo custo e com todo o amor do mundo, a gente também deve esperar e respeitar o outro, né? É difícil, não é fácil não, mas é necessário que a gente faça, né? Bom, vamos dar prosseguimento, senão eu não termino hoje, né?
ao nosso capítulo 1, o passamento. Já estamos na 4ª semana do passamento, né? A gente fez uma com o Ricardo, né? E terceira comigo. A gente está passando devagar. Estamos sofrendo. É uma perturbação danada. A gente está difícil de soltar essa matéria, né? Opa. A gente falou sobre o passamento. Eu só vou passar rápido, gente, porque esse dia que eu não estava, a gente trouxe alguns exemplos, né, de desencarne. Trouxemos um do Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, né, o Dimas, que ele desencarnou de certa forma bem, né? O que é muito legal nessa passagem aqui é a sacada de André, que André ele compara Dimas com ele mesmo, porque André foi uma pessoa que trabalhou, foi honesto, mas que pelas atitudes que ele teve, ele prejudicou a sua existência e desencarnou mais cedo e foi tido como um suicídio inconsciente. O Dimas, né, ele também, algumas atitudes dele prejudicou a encarnação dele em termos de tempo. Só que o que Dimas fazia era se doar ao outro. Então, por muitas vezes, Dimas se doava demais e esquecia de se alimentar. Se doava demais e esquecia de cuidar da saúde no ponto. Se doava demais e esquecia de tomar remédio. Entende? Então, isso fez com que... Isso ficou bem claro. Dimas está desencarnando antes do que foi planejado. Mas ele não volta como um suicida. Porque o que conta é a nossa intenção. Por que eu fiz isso? Eu me doei pelo outro. E eu não fiz isso por simples prazer da matéria. Né? E aí... a gente tem o segundo passamento, né, de uma moça que aqui ela é um pouco mais elevada, né, e que o estágio de perturbação dela é bem breve. Ela já, quando ela desencarna, tem o pessoal que desliga ela mesma levanta e já sai volitando com a galera, e é mais tranquilo, né? Aí a gente falou aqui que são os 3 principais pontos para o desencarne, é o ventre, o tórax e o cérebro, né? Porque é onde ficam os nossos órgãos principais, né? Então tem que fazer esses desligamentos. A gente vai entender hoje o porquê. Ele fala dos processos, histólise e histogênese, né? Ou seja, quando a gente está desencarnando, as nossas células começam a se desagregar, a soltar o material delas, e a gente pega esse material e forma o nosso perispírito, tá? E aí tudo é composto de átomos, né, como aqui o primeiro estágio da cadeia, e um acúmulo de átomos vai formar o organismo. Isso aí é uma célula. Quando a gente está morrendo, essa célula começa a se desfazer. É como se todo esse material fosse virando pó. E aí a gente pega todos os ingredientes, vamos dizer assim, que são os átomos, e vai formar o nosso perispírito. Aí a gente mostra que os perispíritos da pessoa desequilibrada está de acordo com o seu pensamento, não com a doença que ele desencarnou. A gente pode desencarnar com a pior doença do mundo, mas se a gente está bem e equilibrado, a gente vai formar um perispírito bacana. Assim como a gente pode desencarnar de velhice, mas se o nosso pensamento é ruim, ele vai plasmar a nossa condição. Que aí eu trouxe o André Luiz, e aqui a gente traz o caso de zoantropia. E por fim a gente trouxe que os espíritos evoluídos, eles não têm a matéria não influencia eles de forma alguma, certo? Ou seja, a genética não influencia, eles se sobrepõem a essa questão. Mas, bem claro, né? A gente sempre extrai a matéria que a gente vai se formar dos nossos pais, né? Então a gente vai extrair essa matéria e vai pegar os melhores genes deles, tá? Então, por exemplo, se os genes que estão me trazendo, se a matéria que está me trazendo tem uma dificuldade muito grande em um setor do nosso corpo, por mais que eu seja muito evoluído, é muito provável que eu tenha uma dificuldade. Aí a gente vai voltar para a história de Jesus. O processo de trabalho, de tratamento do corpo físico para que Jesus pudesse chegar. Quantas encarnações, né? E quantas pessoas não foram sendo lapidadas com seus corpos até que Maria e José pudesse de fato ter Jesus, né? E aí uma curiosidade, a Gênesis mostra para a gente que essa questão do que foi o anjo Gabriel que plantou uma sementinha lá na barriga de Maria não é verdade, né? Houve de fato o ato, que não tem nada demais, né? O sexo não é algo nada pecador. Pecador é a forma como a gente faz. A gente falou sobre fluidos e é bem legal, né? E qual foi o meu entendimento para a gente falar sobre fluido? Porque a gente entendendo o que é fluido, a gente vai entender o que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, a gente entendeu aqui semana passada que não é de fato espiritual, ele é um mundo material, apenas a matéria é menos densa, né?
E aí a gente fala do fluido cósmico universal. E uma coisa que eu aprendi, né? E é uma coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem é o fluido cósmico universal é a matéria mental de Deus. No seu pensamento se fez e a gente está no pensamento divino. Bruno, então por que lá na pergunta, eu não sei qual a pergunta que os espíritos, que Kardec faz aos espíritos, ele diz assim, onde é que está a lei de Deus na nossa consciência? Né? Deus deposita ali, a gente está imerso no seu pensamento. Então, tudo está muito ligado, tá? Mas isso aí é uma imagem para falar de espectro, né? Porque isso aqui é a luz que a gente enxerga, que é energia, em algum tipo, né? Por exemplo, quantidade de energia. Se tiver menos energia que isso, a gente não enxerga. Se tiver mais energia que isso, a gente não enxerga. Quando tem menos energia do que a cor vermelha, aí a gente tem infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Quando tem mais energia do que a cor roxa ou lilás, a gente tem as ondas ultravioleta, raio-x e raio gama. Tá? Por exemplo, uma curiosidade aqui, raio-x, quando a gente quebra um braço, uma perna, a gente vai no médico, ele bota lá a chapa, a gente vai, né? Aí na chapa, o quê? Eles botam essa onda, aí os elétrons vêm, certo? Eles vão passar, atravessar o nosso corpo, só que alguma quantidade de energia vai ficar retido. Aonde? No nosso osso, tá? Aí é por isso que quando a imagem vai bater na chapa, vai formar justamente o formato do nosso osso. Por que a gente não pode estar submetidos a ondas de raio-x a todo instante? Ele tem uma característica que a gente vai chamar de ionização de tecido vivo, ou seja, ele vai trocar energia. Essa onda que está vindo aqui, ela troca energia com o nosso corpo. Então, o nosso corpo está num sistema equilibrado. Se a gente tem uma energia diferente, isso aqui vai desequilibrar e vai gerar várias doenças. Eu esqueci o nome do rapaz que criou isso, né? Quando ele descobriu as ondas de raio-x, só curiosidade, tá, gente? Ele testava muito a mulher dele, nele também. Os dois morreram de câncer. Eu esqueci o nome dele, depois eu digo. Aí, É um casal? Inventou correr. não. Não. Ele descobriu as ondas de raio-x. Depois eu tenho aí, depois eu falo. Aqui é um cone, desde a... Outra coisa que a gente falou aqui, o Big Bang, ele não explica a origem do universo. Ele explica o momento em que a matéria começou a desenvolver para chegar até hoje. O que ele diz? Já existia a matéria antes de tudo isso. Beleza? Aí se a gente for para a Gênesis, a gente vai ver que nós já somos subproduto. Já existia um universo e um universo que acabou e outro se formou. A gente definiu o que é fluido, né? E a gente deu um exemplo aqui que é como a água. Para a gente, na matéria, o que é fluido é algo que qualquer pressão que a gente colocar, ele vai sofrer, né, com deformações. E a gente trouxe o copo d'água e o pingo de chuva. E a água ela é formada de três moléculas, duas de oxigênio, duas de hidrogênio e uma de oxigênio, tá? Mas esse estado fluídico vai depender também da temperatura, da pressão, até porque se eu botar uma água no congelador, ela vira gelo e ela deixa de ser fluido, né? Ela se torna aí sólida. E aí aqui a gente mostra que esse fluido etéreo, que é o fluido cósmico universal, ele preenche todo o espaço em que nós vivemos. Tudo que é matéria, tudo que é universo é preenchido pelo fluido cósmico universal, certo? Que são governados por leis. Aí ele bota aqui, ó, gravidade, coesão, afinidade, atração, ou seja, essas leis sempre existiram. E por que elas são perfeitas? Porque ela é a criação mental de Deus, certo? E aí a gente trouxe fluidos espirituais, né? A gente fala um pouquinho no estado da encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos do pensamento. E a gente vê o seguinte, que os fluidos espirituais, eles estão numa vibração superior ao que os nossos sentidos podem captar. E é por isso que a gente não percebe. É por isso que a gente não percebe o mundo dos espíritos que estão ao nosso redor. É por isso que a gente não percebe os espíritos que estão aqui conosco, né? E quando é que a gente percebe? Quando nós temos o desenvolvimento de uma faculdade adjacente, que é a mediunidade. Então, a mediunidade nada mais é do que uma faculdade que nós temos que traz a capacidade da gente perceber aquilo que não é material mais denso. Beleza? Até agora? Pode ser desenvolvido? Pode, aos poucos, né? Talvez não nessa encarnação. É porque existe, Tereza, muita coisa. Por exemplo, tem pessoas que não têm vidência.
Está lá com a evidência fechada. Aí você vai em um determinado local, tu consegue trabalhar com isso e vai abrir o teu campo de evidência, tu começa a enxergar. Entende? Não é nada determinado. Está entendendo o que eu estou falando? É porque o Espiritismo não trabalha essa linha. Ele trabalha o seguinte: vamos deixar a natureza dar continuidade. Todos nós somos médios, uns mais, outros menos. E a gente pode mexer nesse botãozinho aí. Mas não é simples. E quando a gente mexe nesse botãozinho sem ser necessário, a gente começa a adquirir e mudar o planejamento da nossa reencarnação. Tá? Mas está respondido, tá? Eu me lembrei por conta do livro Diário do Mago, de Paulo Coelho, que ele Nunca li, tem não. aquelas coisinhas para. Enfim. Aí ele diz o seguinte, ó, a gente falou do fluido material, que é tudo isso aqui que a gente vê. Tudo isso aqui é feito do fluido cósmico universal, só que em uma vibração diferente. O espiritual, quando a gente estiver lá, vai ser a mesma coisa, gente. Tudo assim, só que uma vibração diferente. Ô, Bruno, Pois, senhor. então isso aí explicaria porque os espíritos desencarnados nem sempre eles conseguem ver ou perceber aqueles que estão perto deles, né? Perfeito. Os espíritos menos elevados, eles só conseguem ver até a sua faixa de vibração para baixo. Entende? Uhum. Os mais elevados, eles conseguem oscilar e ver tudo. Tá entendendo? Justamente isso aí. Aí a gente viu e trouxe a imagem, ó. Isso aqui é uma moça chamada Eigorina. Ela é sobrinha, ou é filha, ou é neta de... Eita. Qual o nome do cara que mudou a escola de Allan Kardec para a escola... É bem famoso. Como é, cara? Ele é bem famoso, eu esqueci, mas é de um rapaz que ele é um bom atuante lá no começo do século XX, né? E ela fez aí um desdobramento, ela era média de desdobramento, e nesse desdobramento ela foi visitando aí as camadas e ela trouxe pra gente essa divisão, onde está aqui, gente, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, isso aqui é nosso material, tá? Isso aqui a ciência capta. Aí o que foi que eles tiveram a ideia? Eles fizeram um livro em que eles vão dizendo, ó, a primeira esfera, ou seja, depois da Terra, tem uma esfera, uma região habitada que é chamada de umbral grosso, é mais materializado. A segunda esfera, que fica entre a troposfera e a estratosfera, fica por aqui assim, é chamada de umbral médio, a matéria é mais densa, é menos densa do que o umbral médio, ou umbral grosso. E por fim, temos a termosfera aqui, que é a terceira esfera, que é um material mais fino, e lá fica a cidade de nosso lar. Beleza? E depois disso aí, são cidades permanentes, ó. Isso aqui é a Terra. Os outros já. Todos eles, não, tem nada a ver com Marte e Júpiter aqui não. Isso aqui são orbes, isso aqui são dimensões ligadas à Terra. Tudo isso aqui está ligado à Terra. É mais complexo, mas assim, essas dimensões maiores aqui, ó, da quarta em diante, elas muitas vezes elas se juntam, elas começam a se sobrepor com de outros planetas, por exemplo, de Marte. Mas deixa isso para lá, hoje não. Tá? Gente, que isso é muito importante que a gente saiba. Cada vez que a gente sobe, é como se a gente estivesse indo para, abre aspas, tá, gente? Presta atenção no que eu vou falar. A gente está indo para um futuro. O que é um futuro? É um local onde é mais evoluído. Mas a gente vê que na Terra, que é aqui, ela tem o nosso plano material. Para dentro da Terra tem dois planos, que a gente vai chamar de trevas e abismos. André Luiz aborda trevas, eu acho que é no livro Libertação. E ele fala que lá nas trevas o pessoal vive em torno de 700 a 800 anos daqui. Certo? E tem um abismo também que é mais antigo ainda. E abismo, André Luiz, ele trabalha ali nos Mensageiros. Eu acho que isso não vai estar no filme não, porque é mais complexo. Né? Aí ele fala desses dois pontos aqui. Então a gente vai ver 7 esferas. Abismo, trevas, terra, umbral e as outras 4. Beleza? Esse abismo está dentro? Aqui dentro. Pertinho do núcleo. Ô, Bruno, qual seria a diferença entre trevas e o abismo? Saberia O dizer? abismo é um local mais grosseiro do que as trevas. É como se a gente comparasse um umbral com a terra. Entendeu? Existem espíritos evoluídos que ao invés de encarnar na terra, encarna lá embaixo.
Como é? Não entendi. Para ajudar. Ah, encarna. 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 Não só se materializa, não, encarna. André Luiz mostra pra gente, eu acho que é libertação. 95% dos espíritos que ocupam o abismo, não, as trevas, são espíritos grosseiros. Esses outros 5% não são grosseiros. O que seria dessas regiões? A Mansão Paz está aqui em cima, a gente está trabalhando aqui em cima. Eu mando para você. Ele ficou encarna. Em quê? Em que corpo? Oxente. Lá embaixo tem corpo. Mais denso do que o nosso. Mas de forma humana? Forma humana. Tem até o resgate de Gregório. Sim, isso aí eu vi. Já viu? Nossa, como é que pode? Viver onde? Aqui dentro. Aqui dentro. Como é que essas densidades elas se formam? Como é que essas camadas se formam? Simples. Ó, vou trazer para cá. Ó. Não é simples, não. Ó, aqui, ó. Qual é uma das leis que rege o fluido cósmico universal? Gravidade. O que é que a gravidade faz? Puxa a gente para baixo. Certo? Porque quando a gente morre, a gente não consegue ir para os melhores planos? Porque o nosso corpo material é denso. Então a gente não sobe tanto. Mesma coisa deles. Quando desencarna, Então, some. você diz que eles estão lá no centro da Terra e não conseguem subir. Para eles é encarnação. Mas eles não conseguem chegar fora da Terra onde a gente está, porque a gravidade puxa eles. Puxa eles. Assim como a gente não consegue chegar lá em cima. Mas no desdobramento a gente consegue subir? Consegue. Eles também. Então isso aqui para eles seria um paraíso. Isso aqui para as trevas e o abismo, aqui é o plano espiritual. Tá falando que... Só depende do ponto de vista, né, Angelina? É Pessoal, diferente. tu tá falando aí que nas trevas a densidade é mais grossa, né? Mais grosseira, Maior. né? Consequentemente, para esses espíritos, que você falou que eles reencarnam nas trevas, Qual espírito? porque você falou que alguns espíritos eles reencarnam Sim. nas trevas, né? Sim. Esses espíritos que se reencarnam, eles estariam ali na condição nossa de provas de expiação ou estariam ali com uma missão para ajudar a elevar aqueles espíritos? Depende do espírito que desce. Certo, Por exemplo, tem espírito tão grosseiro aqui na Terra que quando morrer não sobe, desce. certo. Vocês sabiam disso, né? Como é? Tem espírito aqui na Terra que quando desencarna, ao invés de ir para o umbral, desce para as trevas. Gente, é só a gente entender. Aqui está tudo ligado. Por exemplo, a gente pode desencarnar e ao invés de vir para cá ou para cá, a gente chega na quarta. Chico Xavier, ele desencarnou e foi direto para lá. Não sei nem foi para cá, foi bem para mãe. E às vezes sai. Tem gente. Eu vou falar outra coisa aqui, mas não devo falar isso não. Tem gente que quando desencarna vem para cá. A gente, a maioria. Vamos dizer que a gente fez aqui bem, a gente está aqui no nosso lar. Depois de um tempo, a gente tem fluido vital aqui, não tem? Sim. Já viu isso, né? É matéria. A gente vai morrer. E ao invés de a gente descer para cá, a gente sobe. Senta que tem que reencarnar aqui na Terra, por enquanto. Bruno. Deixa ele falar, deixa eu terminar aqui. Pediu isso ali. É porque eu me invento tanta coisa. Ô Bruno, mas se lá nas trevas a condição mais pesada de uma forma bem grosseira, perguntando, mas para esses espíritos estarem lá, a dificuldade de respirar seria Para mais nós, complicada? que estamos acostumados com a Terra ou umbral, dificulta. André Luiz, nos próprios livros dele, diz que quando ele vai adentrar nesses mundos, eles não conseguem volitar, eles não conseguem respirar direito, utilizam alguns equipamentos para facilitar isso. Para nós, sim, porque a nossa constituição física não é para lá. Mas para quem encarna lá, a constituição física é ok. Tem problema de respiração? Não. Tu tem problema de respiração? Tu tem? Ninguém tem aqui, né? Os espíritos, quando descem para cá, têm essa dificuldade. Quando eles adentram a crosta terrestre. Tem a dificuldade. Eles sentem o impacto. É o mesmo caso do pessoal que vai com esses aviões ultrassônicos que sobe, ele tem que ir com oxigênio, porque lá em cima É mais rarefeito. é rarefeito, ele não consegue respirar. O corpo só está Exatamente. feito só para essa camada aqui, né? Quando subir, vai faltando oxigênio. Por que os extraterrestres são desenhados daquela forma lá? Parece um ETzinho.
Será que aquilo ali não é aquela roupa que eles vestem de outro planeta para poder adentrar aqui? Porque a gente sabe que o planeta de um local, quem está num local, não necessariamente tem a capacidade de ir para outro planeta sem fazer o processo de transição energética. Então o que é que faz? Bota a roupa e entra. Mesmo quando vai para a Lua. Diz. Não me complica não, porque vai ficar gravado. É perto. Quem vai para o centro da Terra é minhoca, Bruno. Como é você no centro da Terra? Porque eu penso assim, você vai para outras esferas numa matéria mais sutil. A gente aqui não está enxergando, a gente aqui encarnado não consegue enxergar esses outros planos, né? Mas numa matéria mais grosseira, para o centro da Terra, para a gente, aquilo ali não está tudo ocupado por rocha, terra, fogo, lava. Não é isso, não. Não é um plano Vamos lá, espiritual. você falou corretíssimo. Para a gente, o fundo da Terra é ocupado com energia tão densa que a gente não sobreviveria. Mas é a nossa vibração que vê isso. Se eu mudo a minha vibração, eu mudo o estado das coisas que eu vejo. Por exemplo, a gente está vendo aqui, parede e cadeira. Se eu elevo a minha vibração, eu não vou ver só mais parede e cadeira, não. Aí vamos falar que os espíritos falam para a gente lá embaixo, é como se aqui não existisse parede. Muda a perspectiva. Entendeu? É a mesma coisa. Assim, é porque é difícil a gente entender, porque a gente foi educado a enxergar de uma forma, de que aqui é o plano material, quando a gente morreu é o plano espiritual. E não existe nada mais. E não é assim, gente. Não é assim, né? Ô Bruno, levando em consideração os padrões vibratórios e, tipo, feito você falou aí agora, a gente está numa esfera e quando a gente for em outra situação, vai passando, vai evoluindo, tudinho. E levando em conta que a gente nunca regride e, no máximo, estaciona. Como seria, como você falou aí, a gente está encarnado aqui na Terra e ter que situações, pelas nossas atitudes, nosso modo de viver, ter que regredir para esse centro da Terra. Seria porque, como exemplo, a Terra está em transição e vai evoluindo e são aquelas pessoas que, por exemplo, a gente está aqui hoje, mas tem pessoas que já numa próxima encarnação não vão mais encarnar na Terra. Vai para outro planeta, aí de vez de ir para outro planeta, seria um exemplo regredir para essa situação do abismo, e porque o abismo também está acompanhando a evolução da Terra. Vamos lá. O que é que a gente tem que entender quando os espíritos falam para Kardec que a gente não regride? Isso é muito importante. A gente não desaprende. Entende? Eu não desaprendo o que eu já sei. Por exemplo, eu não mato mais ninguém hoje. Certo? Eu tenho alguns conhecimentos. Mas se por algum acaso, um acesso de raiva eu matar, eu vou ter que sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Certo? O único espírito que encarnou na Terra e não tinha chance nenhuma de dar errado foi Jesus. Porque ele era completamente, vou usar um termo que não é mais o correto, ele era amaterial, imaterial. Entende? Ou seja, pergunta lá no livro do Espírito, acho que é 103, né? A matéria já não influencia de modo algum esse tipo de espírito. Nós não. Por exemplo, muitas pessoas vão entender a regressão como o exílio. Você sai do plano de provas e expiações como primitivo. E olha, é um provas e expiações quase em regeneração, já em regeneração, para um primitivão, porque se a gente for estudar a questão de quando é que o pessoal de Capela é exilado para cá, se eu não me engano, são há 4.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. É muito primitivo. Então, assim, é um pouco complicado, entendeu? A gente tem que entender que a regressão é assim, você, Glaucio, já sabe muita coisa e não vai desaprender. Mas se for necessário você passar por algumas situações para você entender algo, você vai passar. O grande problema nosso, eu digo nosso, é porque tudo que a gente traz como bom, como princípio, como evolução, está ligado à matéria, onde isso não existe. Entende? A matéria ela é necessária para o espírito evoluir, mas a conquista dela não tem nada relacionado com a evolução. Entendeu? Veja Jesus. Eu estava tentando entender o que ele disse. Então a gente está aqui encarnado. Você cometeu alguma atrocidade e a gente se
tiver que reencarnar num mundo inferior, ou ir para o abismo, ou para as trevas, nós vamos. Mas o que a gente aprendeu, o que a gente tem, fica tudo guardado. É isso? Está tudo guardado dentro da gente. A gente não vai retroagir. Por exemplo, você será nas trevas os 5% da população. E o que você conhece, que para a gente aqui é grosseria, para lá vai ser auxílio. E assim vai se procedendo a evolução. Isso. Não dá salto. Agora, de vez em quando, não encarna uma pessoa aqui na Terra que é fora do comum, para ajudar, para alavancar o progresso. O que vale para o macro, vale para o micro. Todo canto, gente. Não tem assim pulo. Agora, onde é que vocês vão encontrar isso? André Luiz. Mas ele não vai dizer de forma direta. Não vai. Ele não vai dizer que é assim. A gente vai ter que tirar as conclusões. E eu posso botar no grupo aí. Me lembra que de noite eu pego o livro, faço o recorte, de que ele fala dessas coisas assim, tranquilo. Agora tem que ler. Eu li esse André Luiz, mas eu pensando, eu estava entendendo que ele ia não no centro da Terra, era no umbral, ia buscar esse pessoal, respiração difícil, tudo isso. Não entendi isso. Também. Quando você vai para um umbral grosso, né, de onde André Luiz está, ele desce também. Eu entendi que era isso. E dificulta também, mas ele também, no livro Os Mensageiros, que é o segundo, Libertação, que Libertação teve muita coisa que foi retirada porque foi muito pesado para a gente, vê que nossa horrível. A gente deixou de ter conhecimento porque nós não iríamos, né, conceber a situação. Onde é que está esses freios? Só Jesus sabe. Acho que não vê. Se vê, eles ocultaram, né? Chico psicografou. Ou não, tem uma conversa que é com... Parece que é Emmanuel que diz para André não colocar. Aí eu não sei se foi psicografado e foi retirado ou se não foi psicografado. A Dione falou que eles foram interrogar Emmanuel, né? Mas eu não sei. Então, se eles foram interrogar Emmanuel é porque provavelmente tem alguma coisa já psicografada. Mas isso aí eu não sei. Onde é que esses papéis estão? Né? Eu não sei. Essa ideia aí eu não sei. Beleza? Não era hora ainda de saber. Pra gente que é ignorante, mas era tão bom que tivesse mais coisas. Facilita. Quando a gente aprende as coisas, faz sentido, a gente faz. Porque eu falo por mim, né? É muito difícil alguma coisa eu fazer satisfeito se eu não ver sentido nela. Entende? Tipo assim, por que eu vou tomar passe? Um monte de gente de olho fechado. Mas assim, um monte de gente que sai lá fora, tá brigando com todo mundo, faz assim na minha cabeça. Eu não vou tomar passe se eu não entender o porquê, o propósito, se eu não entender o magnetismo, se eu não entender como está acontecendo, se eu não confiar. Isso é Bruno. Mas tem gente que vai dizer assim, eu acredito. Isso é evolução. Eu espero que não precisa mais de alguém. Ele já tem esse conhecimento, ele vai lá e vai sentar. Mas eu não sou assim. Entende? Eu vou sentar como já aconteceu, não é que acontece não, gente. Já eu vou sentar numa reunião médica com algum médico, eu digo que eu estou vendo o método falando. Eu não vou acreditar. Por quê? Eu preciso conhecer, entender de animismo, que os espíritos utilizam disso e tudo mais, para que a gente possa identificar e trabalhar. Isso sou eu funciono assim. E é por isso que eu vou buscar as coisas. Porque se... No livro dos espíritos diz, né? Não é ainda a hora de você saber disso. Não é ainda a hora de você saber disso. Então, esses escritos também não é a hora da gente saber. E a gente tem que ter um ponto, tá? A codificação, ela é o quê? Uma base, não é uma base? Ela não está completa. O que é que completa a codificação? A obra de Chico. Os mais de 500 livros que ele psicografou. Entendeu? É o que exemplifica, é o que traz, é o que fala, é o que coloca. É por isso que é muito importante. Eu sempre bato na tecla, o pessoal diz que eu sou chato. Eu digo assim, gente, e quando eu estou em sala de aula, eu digo assim, vamos parar de ler romance, vamos ler as obras de Chico. Mas Bruno, tu é chato, você... Mas se a gente não para de ler romance com aquela linda que fulano morreu, aí depois encontrou ele do outro lado. Depende. Mas o conteúdo que ele tem é muito grande, é muito rico. Eu entendo que você fala de romance, mas assim, é porque ele traz as técnicas, ele traz as aplicações da codificação. E não é aquela coisa linda de, ai meu Deus, meu amor, vou te encontrar na eternidade e tudo mais. É bom. A irmã barrou o quê? Sim. O livro de Chico que você falou que tem Mas não estou dizendo que Emmanuel barrou, não. Eu não sei se isso aconteceu, que ele ficou legal, ficou certo de que não iria publicar, mas eu não sei se foi antes de psicografar ou se foi depois da psicografia. Dione falou aqui que, acho que foi o pessoal da Federação Espírita Brasileira,
pedi uma reunião com o Emmanuel para questionar ele sobre essas coisas. Eles ficaram muito impressionados em que isso era fantasia. Eu conheço algumas pessoas, inclusive eu também, que quando eu começo a ler André, parece que eu estou lendo um filme de ficção científica, né? Sim. É verdade. É difícil a gente entender, gente, mas assim, aí o mundo vai evoluindo, a gente vai vendo o eletromagnetismo e a gente vai vendo que, ó, faz sentido, né? A gente vai aprendendo. A gente vê esse filme de ficção científica, a gente fica daqui, negócio não existe não, isso não existe não. E depois a gente vê na obra, vem as obras e vê as invenções acontecendo. Eu me lembro que, eu não cheguei a ver não, mas eu ouvi algumas reportagens falando, tem um filme, acho que era Flash Gordon, lá da década de, sei lá, de 40, de, sei lá, de 50, que ele tinha um celular, né? Isso nunca vai existir. Isso é ficção científica, é uma ficção. Hoje a gente tem, todo mundo tem um no bolso. O que é a ficção? De onde vem essa De onde é criatividade? que vem essas ideias? Exatamente. De onde é que André Luiz foi buscar essa ficção aí? É Entendeu? porque ele vive aquilo, né? Tem um livro muito legal, e aí isso é de Inácio Ferreira. É assim, Emmanuel, médium do Cristo, né? Ele mostra como tanto o Emmanuel como o André Luiz, eles, assim como o Chico foi médium deles para trazer as coisas, eles foram médium de alguns espíritos mais elevados do que ele. Gente, quando a gente chegar lá, se a gente tiver a felicidade de chegar aqui quando desencarnar, lá vão ter obras que vão explicar isso aqui, ó. Porque a gente não alcança esse plano maior. Vamos agora para nosso lar. No livro, no filme mostra, mas não explica. André Luiz encontra com a mãe em 2 momentos. A mãe vem para cá, aí quando ela vem para cá, ela materializa, a gente vai chamar de agenda isso. E André Luiz também desdobra. O que é que desdobra André Luiz? O corpo mental. Ele desdobra. Ele vai dormir em sonho, ele vai até encontrar com a mãe. Entendeu? Mas eu acho que esse não está no livro, não. No filme, não. Está só no livro. Meu Deus. É porque era para terminar hoje. Estamos demorando para passar. Pessoal, a gente está falando tanto aqui de evolução, tudo tá certo. Em relação a Emmanuel, certo? Sim. Veja só, eu tiro essa dúvida. Ele seria, pela missão que ele teve de conduzir Chico na missão de Chico e na mediunidade de Chico, tá certo? Emmanuel seria um espírito de primeira ordem ou não? Eu acho que Emmanuel não é espírito puro ainda, não. Esse é meu ponto de vista. Certo? Você não entendeu que seria não? Não, Emmanuel é um espírito, está na 2ª classe. Pode estar lá em cima na 2ª classe, mas de puro eu acredito que ainda não. Porque eu acho que, esse é meu ponto de vista, espíritos puros não tem mais a necessidade de reencarnar. Não tem nome em missão? Então, quem disse? Livro dos Espíritos. Emmanuel vem em missão? Não, isso não. Ah, puros, sim, os puros. Entendeu? Sim, isso eu concordo, né? Mas assim, o meu ponto de vista. E outra coisa, que é uma coisa muito importante que a gente entenda. Quem disse que Emmanuel era o anjo da guarda de Chico? Ele estava ali auxiliando, mas tinha um maior ali. Complicado isso. É coisa da minha cabeça. Mas é porque a gente tem que começar a entender que, assim, em relação à dinâmica, claro que a gente não vai ter, porque quando a gente chegar aqui, e vamos chegar, se Deus permitir, pelo menos aqui, né, Ricardo? Aqui não, cara. Aqui a gente vem para trabalhar. Aqui, terceira esfera. Desculpa. Vamos ligar essa câmera. Quando a gente chegar no umbral fino, e a gente chega lá, a gente não vai conseguir ir para cá, não. Vai. A gente consegue, em desdobramento. Se a gente for descansar, a gente vai dormir, viu, gente? Não pense que espírito que está aqui não dorme, não. Existem alguns que não, mas a gente vai dormir sim. A gente vai manter um monte de coisa, inclusive alimentação. Quando a gente está aqui, a gente desdobra para cá, ó. E às vezes é para cá, tá? Depende da nossa capacidade. Quando a gente está aqui, a gente desdobra para lá e às vezes para cá. E às vezes para outro planeta, e às vezes... Aí é difícil, viu, amiga? Porque para desdobrar para outro planeta, você tem que passar pelo processo de transição energética do seu perispírito. Entendeu? Dos seus corpos. É a questão. Cada planeta tem o seu fluido que de lá você extrai para ficar lá. Então a gente não tem essa capacidade ainda de se desdobrar para um outro planeta.
Espíritos puros têm, porque eles conseguem fazer esse processo de transição energética muito rápido. Pronto, então, Eu não tenho, se vocês têm, me ensinem. aquela conversa de alguém que foi muito mal aqui, que fez barbaridades, ser Sim, verdade. Mas não é pela para vontade um dele. primitivo é muito difícil. Pode ser mais provável que ele vá para uma dessas esferas. Porque tem que saber o que é barbaridade. Por exemplo, o Hitler, né? A gente tem informações que Hitler de fato foi exilado, né? E não só pelo mal que ele fez, porque o mal que ele fez não permitiria que ele ficasse aqui, de tanta gente que ia buscar ele, né? Sim, mas o que eu estou entendendo, ela está dizendo assim, se eu for uma pessoa aqui, que eu não, minha vibração não comporta mais aqui a Terra, eu estou sendo exilado para um outro planeta. Eu posso ser. Eu posso ser exilado para um outro planeta. Aí o meu perispírito vai ser preparado, não é isso? Para aquele Mas planeta. o que a gente entenda, quando a gente pensa em exílio, por exemplo, dos capelinos para cá, não é aquele negócio que pegou a nave e chegou. Não, gente. Vai existir. É uma viagem, e nessa viagem vai começando a existir essa Vai haver a troca modificação energética. do perispírito, né? Vai se, vamos dizer assim, vai haver um Uma mergulho no troca de fluido roupa, daqui. né? É Vamos uma falar troca assim. de roupa. É mais Então a fácil de gente é entender. exilado sim para outro planeta. Agora, como você está falando, sonhar, desdobrar e ir, não. Aí ele está dizendo que não, porque o nosso perispírito está com a roupa aqui da Terra. A gente não pode ir para um outro planeta em sonho e desdobrar em outros. A gravidade não Mas a minha deixa. pergunta é, o que faz com que você seja escolhido para o seu perispírito se desdobrar até você chegar no mundo primitivo? E o que faz você ir para uma região abissal Seus atos. no fundo da Terra ou para o Suas atitudes morais. Pronto, o meu que fala, se uma pessoa faz, aconteceu, foi o pior, o Hitler. Tem gente Aí ruim ele também, né? foi para Mas aí o Hitler já foi exilado, né? Tem muitos que não são exilados da Terra, não. Tem muitos que descem direto. É que eu não gosto de falar isso, porque assim, isso aí eu não tenho realmente como provar. Até eu falei isso na sexta-feira, né? Por exemplo, que a gente estava falando de espírito, a gente estava falando, foi até no aula do Michelini, que a gente estava falando da reencarnação pelos gênios infernais, por exemplo. Da mesma forma que a gente planeja a encarnação para o bem, existem alguns espíritos que conseguem ter essa percepção e planejar para o mal. Bom, para aí, vou fazer uma adenda. Sempre está supervisionado pelo espírito maior superior, tá? Então o que a gente pensa que é mal é bom, beleza? Por exemplo, eu sempre fico observando para encontrar pessoas na Terra que estão referenciando, que estão ligados com isso. Aí a Rússia, morreu na Rússia, acho que uns 2 meses atrás, um dos organizadores do Grupo Wagner, né, que é um grupo que eles chamam de mercenários, né, que eles são contratados para participar de guerras, né. E quando o seu líder morreu, eles colocaram lá bem grande uma mensagem dizendo que assim, agora o inferno estava em festa porque ele estava voltando para lá. Entendeu? Então, assim, a gente acha que é engraçado isso ou a gente acha que é bobagem. Não é bobagem não, gente. Não é bobagem não. Por exemplo, a gente pode chegar aqui em outro ponto, esse é um ponto mais sensível. André Luiz fala também disso, dos dragões, né? São espíritos ultra antigos, né? E eles foram exilados de Capela. E ainda estão aqui persistindo mal e vão ser exilados da Terra também. Copiando o ditado, é um mau filho. Entendeu? Então, assim, eles foram exilados de Capela, estão sendo exilados daqui também. Quanto tempo eles não estão? Beleza? E com o tempo a gente também vai entrando em outros. Algum livro na literatura Algum espírita, livro? algum livro na literatura espírita que fala especificamente da emoção de Emmanuel? De Emmanuel? Sim. Ele escreveu os livros dele, né? Não, sim, mas em relação à pergunta que a gente te fez, falaria sobre isso. Não, da ascensão dele. Mas ele não é espírito puro ainda não, Cid. Não. Entendeu? Ele é um espírito muitíssimo elevado. Assim como André Luiz é um espírito. A gente pensa que André Luiz não é elevado porque ele morreu daquele jeito, né? Mas André Luiz é um espírito muitíssimo elevado. Muitíssimo. Mas ele, nessa encarnação que ele veio, fez coisas boas. Ele foi ele que trouxe a questão da cura para a doença de Chagas, né? Ele descobriu, mas ele também angariou coisas ruins para ele. E que ele vai precisar, de uma forma de acordo com a lei de causa e efeito, que ela vai se fazer nos dois planos, ele vai precisar trabalhar e limpar o que ele fez. Vai. Mas ele é um espírito muito evoluído também, André Luiz. Ninguém faz o que o André faz, não foi evoluído não, gente.
Ninguém faz o que esses espíritos estão fazendo se não for evoluído, não. É muito difícil. É muito difícil. Não é fácil, não. É difícil a gente comandar um centro, né, cara? Imagina esse trabalho dele imenso. A gente se aperreia com as fofocaiadas daqui, mas imagina as fofocaiadas de lá. Só que lá o bicho pega, né? Muito mais difícil. Bom, aí ele vai falar que, por exemplo, quando da criação do universo, né, que a gente falou do Big Bang, foram sendo criados vários planos, certo? Ou seja, em vários tipos de densidade energética. A gente vai falar que são os planos espirituais, que a gente viu aqui, né? Lá em cima, esses 7 aí, tá? E é porque esses 3 aqui é um só. Essa divisão é só para a gente compreender. O umbral, ele é um só, tá? Aí tem essa divisão aqui para a gente poder compreender melhor. Os 7 são esses 4, arte, cultura e ciência, amor fraterno, diretriz do planeta, a bola celeste, umbral, terra, trevas e abismo. São esses 7 planos. Quanto corpo tem, Tereza? 7 também. Aí vem os 7. Vai levar Reginaldo Rossi para lá? Bom, aí existe essa formação, né? Eu trouxe essa imagem e penso que essas coisas aí são dimensões diferentes, não temos aí. Bonito, bacana, né? E aí, para vocês também aliviar aí, ver que isso não é invenção da minha cabeça, a própria Gênese fala o seguinte, ó, não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, ou seja, mais ou menos densa, tá? Etérea, sutil ou grosseira. De realmente espiritual, o quê? Só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhe essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Tranquilo, né? A gente falou de princípio vital e fluital, mas não vou meter muito nisso aqui, não, porque isso aqui é mais complicado ainda. A gente só tem que entender que isso aqui não é a mesma coisa. Princípio vital e fluido vital não é a mesma coisa, tá? O que é o princípio vital? Aí diz aqui pra gente, ó. Pra gente ainda é inapreensível. Ou seja, a gente não sabe, não compreende ainda o que é o princípio vital, tá? E ele vai dizer pra gente, mais ou menos o seguinte, que existem os elementos da natureza, que é matéria inorgânica, e quando nessa matéria a gente coloca o princípio vital, estou falando grosseiramente, tá, gente? A gente vai ter o que a gente chama de matéria orgânica. E quando a gente tem matéria orgânica, mais o princípio inteligente é o espírito, mais o fluido vital, aí a gente vai ter aí os gêneros vegetal, animal e hominal. Tá tudo gravado, se quiser assistir já está disponível no YouTube, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, né? E deixa o comentário. Para aquela ovelha doguinha que põe a ovelha. E eles criaram a ovelha. Então, muito em breve, vou dizer aqui, vai ficar registrado em 2023. Vieram daqui do futuro, não, escuta. Vieram daqui do futuro, de lá do futuro, diz assim, muito em breve, os nossos processos de gestação não mais precisarão ser no ventre da mulher. O homem vai ficar grávido. Você vai criar condições externas de, depois de fecundado, colocar lá, deixar o feto desenvolver. Mas foi o clone da Dolly. O que é o clone? Ele cria ambiente propício para desenvolver aquilo, mas ele não traz um espírito, não. A matéria já está existente. Ele vai pegar sempre material genético de ambos os cantos para que eles possam, de fato, deixar gerar a vida. O clone não tem nada de mais, não. O pessoal pensa que isso vai desassociar, mas não vai, não. Beleza, gente? Mais alguma coisa aí? Aí eu trouxe só para a gente finalizar um comentário de Inácio Ferreira, né, que é um espírito, no livro que ele tem, Dimensões da Mente. Esse livro é tão bom, gente, ele é tão bom, tão bom, tão bom. Você me tirou nele, tem acho que quase 300 páginas. Eu comecei ele a ler num domingo, 3 horas da tarde, terminei na madrugada, de 1 hora da manhã. Eu não conseguia parar de ler, tanta coisa legal que ele tinha. Quem quiser, empresta depois. Ele resume muito do que a gente trabalhou aí. Aí ele diz o seguinte, ó. O universo é a expressão da mente divina. Nada existe fora do pensamento do Criador.
tudo é movimento e vida em suas infinitas manifestações. O homem no corpo ou fora dele é co-criador. Olha só, por que co-criador? Esboça a ideia primitiva, ou seja, a gente tem uma ideia na nossa mente e plasma a forma rudimentar. E a gente faz o quê? Vai lá e realiza. Por exemplo, eu tenho um sonho de que minha casa fique desse jeito. Então eu esbocei uma ideia primitiva na minha mente. Por que primitiva? Porque ela não é perfeita, né? Não é sutil e perene. E a gente vai plasmar como? De forma rudimentar. Aí chama o pedreiro, né? Aí o pedreiro vai lá, aí ele dá um preço, aí vai quebrar e quebra um cano, aí o preço aumenta. É assim, ó, dentro da vida real, imprime a vida fictícia. Onde é que está a vida real? Isso aqui é fictícia. Dentro de nós, gente. Elaborando a si mesmo. Aperfeiçoa e se aperfeiçoa. Ou seja, a gente vai aperfeiçoando a matéria. Vou dar exemplos grossos, tá, gente? Por exemplo, esse computador aqui é um computador gamer. Antes dele já tiveram outros computadores que são mais devagar que ele, mais lento. Então a gente vai elaborando a matéria, que é nada mais nada menos do que um processo terapêutico para a gente se elaborar por dentro. Um exemplo, nossas profissões, né, são extremamente expiação, dizem os espíritos para a gente, né? Na grande maioria. A gente vai elaborando e se a gente cumprir a nossa profissão de fato, vou usar até um termo que o Rose usa, galhardia, com honestidade bem feita, a gente vai elaborando a nossa profissão. E o que acontece com a gente por dentro? Só aprendizado. E aí, Micheline, na tua profissão, tu aprende muito? Descobri que acho que é assim. Mas é isso mesmo. Então, assim, a gente começa a ver que, às vezes, tem as pessoas que chegam, Bruno, não é porque eu estou agora num canto, já vi que é minha missão. Eu disse, eita, bota teu pé no chão, que não é não. Aí a pessoa fica com raiva de mim. Aí você aperfeiçoa e se aperfeiçoa. A gente aperfeiçoa a matéria, o que acontece? A gente vai se aperfeiçoando. Cria e recria, faz e desfaz, busca o ideal do belo e do bem. Povoa mundos imaginários, ou seja, tudo isso que a gente está vivendo é uma ilusão que a gente criou para que a gente possa aprender. Não é que não existe, tá, gente? É ilusão em termos de não ser real. Isso aqui é passageiro. Dimensões psicológicas. Aí, essas dimensões psicológicas, eu lembrei, o Michel me enviou um vídeo que falava sobre o processo de evolução, e a gente divide aqui o nosso processo evolutivo em reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal, hominal e como é o outro? Angelical. Aí nesse era consciências. Bem legal. Trazia as mesmas coisas, só que ao invés de reino, dizia que era consciência. Por exemplo, a consciência do reino mineral inicia no átomo, né? Até a gente chegaria na consciência divina. Aí a gente vai chegar lá no reino angelical. Muito legal, justamente relacionado a isso aí, dimensões psicológicas. Cativa-se nas ilusões de espaço e tempo, que é onde nós vivemos, né? A matéria que a gente vive, né? Quando o espaço ele é formado, atrelado a ele, vem um tic-tac. Tá? Inexistentes, ele diz, liberta-se na dor, nada mais justo do que isso, né? Nós espíritos ainda imperfeitos aprendemos através da dor. Filho pródigo da parábola, aventura-se e desventura-se na matéria. E dela emerge aventurado. Ou seja, dela a gente sai feliz, bem-aventurado. Liberta-se da treva, repleta-se de luz, plenifica-se no amor. Esse cara aqui a gente pouco sobe, gente. Eu recomendo ler as obras dele. Agora, para ler as obras dele, tem que abrir a mente. Mas era psiquiatra aqui e continua lá. Ele está no Hospital dos Médiuns lá, nas Ferreiras. Ele coordena um hospital no plano espiritual, o Hospital dos Médiuns. E a sua grande maioria das pessoas que chegam com problemas seríssimos de psiquiatria são os espíritas. Bem pesado mesmo. Tem um livro dele, são dois, que ele fala do grande inquisidor espanhol, Tomás Torquemada, quando ele estava encarnado aqui ainda, com outro espírito também muito evoluído, que é Maria Modesta Cravo, e tem o que Ricardo usa muito, que fala de mediunidade, que é Odilon Fernandes. Né? E aí, ele, nesse
hospital psiquiátrico ele coordenava aqui na Terra, que ainda existe, né? É lá em Minas Gerais, não sei qual é a cidade não. Aí esse espírito foi atraído pela energia deles e foi doutrinado. Aí existe é o primeiro livro dele, chamado Sob as Cinzas do Tempo. É o primeiro livro dele. Não. Tem dois, depois eu digo, eu esqueci. Sob as Cinzas do Tempo, que vai falar do processo de aproximação desse espírito, vai explicar o porquê, e o processo de doutrinação e entendimento da condição dele. E o outro é do outro lado do espelho. Esse espírito ele reencarna na Terra para um novo recomeço, mas aí acontecem algumas coisas, e aí só no livro. Não vou contar o final do livro não, que é muito legal. Encontra. Internet, mas encontra. Se quiser, eu mando para tu. Bota no... Tu tem PDF, é? Eu tinha lido Onde é que tu arruma esse livro em PDF? Eu pesquiso o livro e nunca acho. Aquele de Divaldo mesmo, que tu mandou pra... Foi tu que mandou pra mim, foi? Onde é que você arruma esse livro? Eu pesquisei que só agora eu não achei. Foi. Poxa, eu não achei Eu não. li esse livro aí que ele falou, mas faz 10 anos que eu li em PDF. Não sei se tá isso, pô. Tem. Eu procurava um. O livro do Dr. Inácio, você vai... Como de todo esse pessoal que é de Minas Gerais, tem uma editora Liip. Ele tem um site só embaixo dele que a gente encontra todos. Se não achar novo, baixa usado. Não. Mas encontra, Ricardo. Encontra, porque essa editora é deles lá de Minas Gerais. E aí eles têm todos. Aí você só pedir. Eu mando para vocês o site. Bom, e a gente vai falar agora sobre... Não é o passamento, não. É a separação. Beleza? Então, gente, por que a gente tem que entender aquela questão de fluidos? Porque a gente entendendo a questão de fluido, a gente vai ver que quando a gente morrer ou desencarnar, nós vamos ter o nosso perispírito, certo? Ele vai ser mais denso ou menos denso de acordo com a nossa elevação, certo? Se ele é menos denso, a gravidade faz menos esforço para mim, então eu consigo subir mais. Se ele é mais denso, eu não consigo subir tanto. E é justamente o que vai ocasionar na separação, que tem de influência direta justamente os fluidos que nos envolvem, que é o perispírito. Aí lá no capítulo 1 diz o seguinte, ó: o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Mais uma dica muito essencial. Átomo do perispírito, molécula do corpo. O perispírito é feito de matéria e que essa matéria ela é imperfeitamente imitada pelo nosso corpo físico. Está na codificação, tá? A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos do contato existente entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. A gente viu lá dos três principais locais para que a gente possa desencarnar, né? Ventre, tórax, cérebro. Aí diz aqui, ó, a sensação dolorosa está na razão direta da soma dos pontos do contato existentes entre o corpo e o perispírito. Se não existe esse deslocamento, esse desdobramento, esse desligamento realizado de uma forma boa, de uma forma legal, a gente vai sofrer. E vai sofrer muito. A gente vai falar aqui do pessoal, os suicidas, né? Assim, por conseguinte, também, não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é a que nos cumpre examinar. Ou seja, o que a gente vai ver é basicamente o que vai tornar o nosso desencarne, a nossa passagem para o plano superior ou não, né? O que vai direcionar isso de ser fácil ou de ser difícil? Nada mais, nada menos do que a nossa vivência na Terra. A nossa vida ela é extremamente mental. Quando eu adentrei aqui na casa, eu achava isso, isso aí é só uma figura de linguagem, mas não, ela é extremamente mental. Porque o espírito, ele comanda a matéria. Então, quando o espírito se apega a alguma coisa, ele atrai. Ele não desliga. Se ele não desliga, sofre. Por exemplo, por que existem espíritos que aqui na Terra se juntam perto da gente não, que a gente é evoluído, né, Teresa? Mas vamos fingir que a gente não é. Se juntam perto da gente quando a gente vai comer. Eita, que eu tô com vontade de comer um bife, que aquele sangue chega e escorre. Por que eles se juntam?
Afinidade, mas para sentir a sensação desse tipo de alimentação. Porque por lá, umbral grosso, vamos saber que umbral grosso, desse nível não está muito mais para cima não. Mas vamos botar lá, vamos botar no médio. Porque lá eles comem, mas não tem a mesma sensação. Porque a matéria, quanto mais densa, mais nos impressiona. O que é impressionar? Por exemplo, um tapa na cara. Pá! Assim, quanto mais denso, mais eu sinto. Quanto menos denso, menos eu sinto. É só não é assim, bem assim, né? Não vai inventar tomar um tapa na cara lá dentro. Vai distante, tu volta. Eita, que tapa da mulher. Chega, volta queimando hoje. Ele segue o destino, né? Que o espírito fica Pedindo para beber. para aquele pessoa. Bom, você trouxe, lembrei da coisa. Vamos lá, gente. Vamos explicar o porquê. Em alguns locais religiosos, um médium, a gente chama de cavalo, né? Ele vai lá, toma um litro de cana, né? De pitu, de aguardente, de cana é um linguajar chulo, né? Toma um litro de aguardente e sai bonzinho. Por quê? Ele não se embriagou. O que fruto acontece? vai nada. Ela absorve toda essa essência. Eu conheço um cara que bebeu uma garrafa de cerveja. Parecia que ia tomar água o dia todo. Tá nem aí. Entende? A gente vai entender assim, ó. Eu tenho. As pessoas se vangloriam, ó. Presta atenção. As pessoas se vangloriam, ó. Eu tenho muita resistência. Posso beber o dia todo. Ficou bom. Eita, que Aquele legal. cara é uma esponja. Aquele cara é uma esponja. Bebe. Entendeu? Está muito relacionado a justamente isso aqui. Por exemplo, tem pessoas que precisam se conectar a gente. Aí o que Tereza estava falando foi justamente. É Mauro, né? O nome do rapaz? Não, Mauro não. Mauro é outro. É o Cláudio. pai da Marina, que é a Pronto, tem esse pai como é o nome dele? Cláudio, ele tem um espírito lá ligado a ele, né? Que inclusive mora na casa dele. A gente eu nem falei isso aqui, é bom a gente saber. Tudo que é matéria, a gente vai dizer tem um duplo. Ou seja, tudo que é construção aqui tem um duplo, ou seja, tem sua construção no plano espiritual. Tá? Aí ele tinha lá, ele vive com esse Mauro muito simbiose, né? Processo de ligação muito forte. Aí quando ele estava querendo beber, ele sugeria a Mauro, e Mauro dizia assim: eita, que sede deu, vou tomar um golinho, né? É uísque, né? Ele ia lá e bebia. Aí o André Luiz. São mais de um espíritos. Aí Sim, eu são também vários. quero. Exato. Aí Eu vi três. três. Aí o André Luiz disse: a gente não consegue, aqui eu não consigo ver quem está bebendo. Porque a junção é tão forte que ele não consegue saber quem está bebendo. Vou botar em para vocês pesquisarem sobre encarnação mediúnica. Pesquise. Bruno, então olha só. Não sei se está batendo com o que você está falando. O microfone. É costume, foi mal. Em determinadas casas religiosas, vamos colocar dessa forma, a entidade incorpora no médium e pede a vida bebida. Quando ele bebe ali, e já se perguntando, ele incorpora a entidade que pede uma cachaça, vamos colocar assim. Um aguardente, sim. Aguardente, que seja. Fica mais. Certo. Aí ele bebe. Então, quando a entidade se afasta, o fato do médium não ficar bêbado é porque a entidade dissolveu a energia da bebida, isso é mais ou menos isso. Então, esse é um assunto bem complexo. Existem dois tipos, por exemplo. Dois não, existe infinidade, mas resumo em dois. Existem aqueles que só se aproximam da gente também para estar ali participando daquilo, e aí ele absorve parcialmente. E existem uns que a conexão perispírito com perispírito é tão forte que ele absorve completamente. Entendeu? É por isso que ele não fica bêbado. Exatamente. Porque quando ele absorve completamente, quem é que está bebendo? A entidade. Ela que está absorvendo isso. Como quem quisesse fazer refil. Acho que ele comia tudinho. Tava um pouquinho sarado. Bebe e não divide a conta, né? E não divide a conta. Entendeu? Agora eu me lembrei. Isso é um assunto mais complexo. Falou isso de mim. Só um minuto, peraí, só um minuto. Isso é um assunto mais complexo porque a gente não vai adentrar só em aproximação. Tem um contato mais forte. Aí é mais. Deixa eu botar. Deixa. Ele falou da campanha do quilo. Mas come, viu? E o pior é que a gente vê que come e não tá vendo para onde é que tá indo a comida. Não, mas isso aí é. Isso é genética, viu?
Não cai nessa não, que você não vai engordar, não, que engorda. Beleza? Versículo dança que nos come. Pronto. Então, bora lá, gente. Perispírito, né? Aí a gente vai fazer um breve análise sobre o perispírito para que a gente possa adentrar num ponto melhor. E assim, ó, os espíritos áureos, eles pegam ou formam o seu perispírito no meio onde se encontrem. Por exemplo, na Terra, né? A gente forma o nosso perispírito. Como é que a gente forma? Aí isso é uma boa. Vou fazer essa pergunta para vocês para que a gente vá aos poucos solidificando algumas coisas. Como é que a gente forma o nosso perispírito para reencarnar? Quase lá. Quase lá. De lá, Cid, pegando fluido do planeta de forma indireta, direta não. Do ventre da nossa mãe, né? Entendeu? Do ventre. A matéria é densa. A gente vai formando. Como é que a gente forma o nosso perispírito quando desencarna? Não é do nosso próprio corpo? A gente viu aí. André Luiz mostra pra gente. Quando a gente desencarna, o nosso corpo entra num processo de histólise. Esse processo de histólise faz com que as nossas células vão se decompondo. A gente tira esse material necessário e vai e plasma o nosso corpo. Mas o contrário também é verdadeiro. Existe um processo muito... Quando eu estou no mundo espiritual, eu não tenho um espírito? Tem. Foi formado do desencarne. Sim. E E quando eu aí? vou reencarnar, Você tem que formar eu um não novo. tinha um perispírito? Existe o processo de hipnose. Existe o processo de hipnose. Né? Aí esse processo de hipnose vai miniaturizar, certo? O espírito, e ele vai para poder ele adentrar no ventre, e aí nessa ligação você vai começar um processo de uma nova formação. Por isso que o bebê vai tirar todos os nutrientes e as coisas, sei lá, Tudo. da Por isso que mãe, modifica tanto a mãe. que diz que Se é a o gente- vampirinho, né? Se a gente pudesse ver o processo energético, meu Deus do céu, é um absurdo de energia. Entendeu? Se você está dizendo aí, Complica. você está dizendo aí que o espírito ia pegar o fluido no ventre da mãe, certo? Mas se ele já teve uma vida anterior antes desse nova reencarnação, ele já não tinha um fluido? Sim. Então, por que ele vai querer outro? Não é outro, não. Ele só tá renovando a carcaça. O que é dele está com ele. E por que a necessidade de pegar um fluido da mãe se já tem um dele? Por que a necessidade da gente pegar os fluidos das nossas células para formar nosso perispírito? É porque, assim, para mim, o que eu entendo, assim, que o espírito, quando ele vai mudar essa palavra, vai morar naquele planeta, habitar naquele planeta, e vai pegar os Tá. fluidos daquele planeta, não é? Sim. Aí, quando você fala que o espírito vai pegar o fluido no ventre da mãe, sei lá, eu acho que, assim, sei lá, Vamos lá. complicado. Não vai dar tempo de terminar os nomes, tá? Vamos lá. Deixa eu até sentar aqui. Por que existe a reprodução sexuada? Não é só para prazer. E não é esse o objetivo. É da perpetuação da espécie. Certo? É para que a gente possa ter vários outros eus em outras existências, correto? Não é que a gente está pegando o fluido da mãe, não, isso tudo vem do fluido cósmico universal. Mas se a gente não tivesse essa reprodução, o que é que aconteceria? A cada encarnação a gente resetaria. Para onde? Para os reinos. A gente tem que estudar a evolução em dois mundos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. É tudo um processo. Quando é que existe extinção? Quando não existe reprodução. A gente ainda precisa da espécie humana aqui. Como é que eu consigo conservar a espécie humana aqui? Reproduzindo. Se reproduzindo. Eu poderia formar uma nova espécie humana? Poderia. Mas quanto tempo iria durar? Milhões e milhões de anos. Está entendendo? Não. Se você não estiver entendendo, eu explico. Quantas vezes for necessário, eu explico. Ele está tentando entender porque se já tem um perispírito, precisa, a dúvida está nisso aí. Se ele já tem um perispírito, vai ter que pegar a energia, o fluido da mãe para fazer um novo perispírito. Ele vai moldar, né, o seu corpo, exatamente, perispiritual, duplo etérico e físico. Não só tem a matéria sendo criada ali, não, gente. Aí você fala do perispírito. E o corpo físico? Por que tem criado de novo? Você já tinha um.
Existe um livro muito legal que lançou agora em 2023, chamado A Segunda Morte, de Odilon Fernandes. Também por Inácio Ferreira, também por médico Carlos Bacelli. Mostra lá o processo de desencarne. Tudo aquilo ali que a gente desmancha e começa a formar de novo, usando as células do corpo físico. Quando a gente vai reencarnar, é a mesma coisa. A gente desmancha tudo, só que eu vou buscar, eu trago comigo a essência O corpo mental. Você está no corpo mental. mental. É a Eu vou mesma formar coisa matéria. de quando eu desdobro lá, por exemplo, o André Luiz, quando encontrou a mãe dele lá no plano dela, que é lá na quarta dimensão, ele desdobrou em corpo mental, não foi em perispírito, porque o perispírito está lá em matéria, gente. Então é assim. Vocês estão entendendo? Eu não estou pedindo para vocês concordarem, vocês estão entendendo. Só isso. É assim, porque quando o corpo físico da gente morre, O que é que fica? os fluidos, eles se dissolvem, né? Qual fluido? O fluido vital, o sexto. Sim. O duplo etérico é desfeito. E o corpo mental, o corpo físico, ele vai entrar em decomposição. Certo. Certo? O que é entrar em decomposição? Ele vai servir para outra coisa no sistema ecológico. Ele não vai apodrecer ali, não. Então a A necessidade. Terra está trazendo, aí a Terra traz, puxa para a vegetação e a vegetação vai emanar. Então a necessidade dele de pegar o fluido no ventre da mãe é porque o fluido Não que é ele tinha. pegar, é porque pegar é uma forma grosseira de falar. Ele vai apenas conduzir uma nova formação. A gente vai ver assim, poxa, então por que algumas pessoas, olha como isso é bem legal, é importante a gente saber, por que quando a gente vai formar o nosso corpo físico, a gente vem com algumas deficiências? Por causa do nosso campo mental. É a nossa mente que ainda está com ela. Os Quando nossos vícios da estão na mente. deficiência, não é porque o espírito pede para a deficiente para Não. uma própria expiação? Sempre, sempre. A maioria das reencarnações aqui na Terra são reencarnações compulsórias, não são planejadas por nós não pedindo não. Eu desafio que se mais de 50% que está aqui planejou a própria encarnação. Acaba com isso. É ilusão. Entende? Encarnação planejada, a encarnação do espírito entende as coisas. 100% planejada. Entender no coração. Não é entender as coisas, é entender na vida. A vida. Viver a vida de uma forma legal. Quando entender não é conhecer as coisas, não. Não precisa ser espírito, não precisa, não. Entendeu? Eu entendo a vida. Tem uma coisa que me direciona e eu vou. Isso é que foi planejado. O espírito entendeu. A gente participa de alguns planejamentos? Participa. De 100% é o desafio. Não, isso aí eu concordo com você, 100% não. Eu desafio, pelo menos de mim, eu dizer assim, eu quero ter doença do coração. Difícil. Eu? Eu vou dizer. Lembra aquele vídeo que eu te mandei no Instagram? Que a gente, com coisa depois de ter estudado, conhecimento entrando num umbral grosso. Então, mas voltando agora. O que a gente tem que entender é que tudo é um processo de nascer, é crescer, é produzir, morrer, é nascer. Mas serve para tudo. No que você está falando aí, então, assim, se não houver a reprodução, haveria extinção, é isso? Claro. Se não houver a produção, a vida como a gente conhece entra em extinção. Como a gente conhece, vida vai existir. E aí como é que vai acontecer? A gente vai ter que voltar para o processo. Não vamos voltar para o zero, porque o reino mineral vai estar lá. Mas vamos dizer assim que se não existe reprodução nem no reino vegetal, não existe reprodução no reino animal, como é que a gente vai se perpetuar? Como é que a gente vai evoluir aqui? Entendeu? Então o sexo é um processo de perpetuação da gente enquanto for necessário. Muito em breve não vai ser mais necessário não o sexo. Não. Entendeu? É porque é difícil a gente entender, porque é a primeira vez que a gente está batendo nesses cantos aí. E eu digo a você, cuidado quando você for falar lá fora, que você vai levar porrada. Eu não nem adentrar um assunto que já está com... Minha cabeça está... Só que tem pessoas que, por exemplo, é legal você não entender, e é muito, eu acho maravilhoso, você não concorda. Beleza. Não, eu não estou Não, escuta, assim, eu não concordo, não acho que isso é viagem da tua cabeça. Beleza, eu mostro onde eu li, eu mostro no 3, e onde eu falo isso é porque eu trouxe divertimento. Ou é André, ou é codificação. Eu só acho assim, realmente para mim é complicadinho entender isso assim. É complicado, não é fácil, porque a gente nunca pensou desse jeito. Eu nunca concebi essa Por ideia. exemplo, como é o processo de reencarnação? Não estou dando direto não, Michel. Tem gente que ainda... Não, mas é porque tem que falar. Tem gente que ainda acha que tipo, o processo de encarnação não é um processo simplesmente de hipnose, que por isso só quem pode fazer isso é um espírito ultra evoluído. Não é.
Se você pegar, reúne a casa aqui com os mais antigos e for falar que a gente pode, que os espíritos infernais, os gênios infernais podem planejar a encarnação e colocar pessoas aqui com o intuito de fazer o mal, vamos dizer que você é doido, isso não existe. Não, é porque antes você não concordava, mas não foi para você não, juro por Deus. Tem gente que não entende, mas isso está em tudo que é lugar. O pessoal lê e não lê. É aquilo, olha e vê, ouve e ouvir, né? A letra mata. Aí você vai ler lá, um livro que é bem conhecido aqui, hein? Diálogo com as Sombras. Tá lá, ele fala lá, ele descreve como é feito o processo, ele fala por quem. Vou falar aqui, os dragões são os principais. Eles estavam lá na crucificação de Jesus Cristo. Entendeu? Não é gostar não, que o bicho pega. Lê um livro chamado Dragão, de Os Dragões, de Maria Maldá Escravo. Não tem como gostar dele não, gente. Se tu lê, eu vou te dar de presente. Quem fala muito deles também é o Robson Pinheiro, né? Mas aí eu prefiro a abordagem espírita. Eu prefiro, mas a galera traz muito Dragões que bem. foram exilados de capela? Sim. Agora entenda, gente. Não é só quem vieram. Não é só quem veio de capela, porque tipo, os dragões que vieram de capela, alguns se converteram, outros entraram, entende? É porque a gente pensa que as coisas são fixas, mas é cíclico. O negócio vai mudando e vai girando. Não é fixo que aconteceu desse jeito, que parou daqui, parou para cá. Mas o que são os dragões? São espíritos? São espíritos que se revoltaram contra as leis de Deus e tentam fazer com que isso não aconteça. Basicamente isso, né? Aí eles falam bastante atrás. Pode ter originado isso, né? Mas dizer que eu afirmar pode ser uma das coisas. E uma das formas deles protestarem contra essa situação é eles terem a sua forma não humana. Entendeu? É só ler o livro lá. Eu gosto mais da Maria Maldá Escravo, mas Robson Pedro também escreve muito sobre os dragões. Muito bom. Animalescas? Sim, de dragão. Aí são os draconianos. Eu não sei se. Não, eu acho que o Gregório não é draconiano, não sei. São demônios? É draconiano, é o Gregório, né? Ele é da época da Inquisição, né? Agora, o que falam no livro? Que esse Gregório ele foi resgatado. Aí ele se arrependeu e trouxe para cá. Só que aconteceu, entrou um pior ainda. Agora, o que falam Quem fala aí, quem faz é André. esse tipo de espírito é muito difícil se apresentar numa casa espírita, Sim, a gente não tem. porque a estrutura do médico não aguentaria. Exatamente, a gente não tem capacidade psíquica para perceber. Graças a Deus. Entendeu? A gente não tem capacidade. Por isso que eu digo, quando a gente desdobra, quando a gente amplia a nossa capacidade psíquica, é bom. Mas, assim, se tu pediu a chuva, tem que se preparar que vai dar lama. Entendeu? E até esses espíritos, com o decorrer dos anos, vão se depurando e se melhorando. Com certeza. Ninguém fica. Todo mundo vai mudar. É porque pra gente, a gente acha que 1 milhão é muito tempo. Não é nada. Entendeu? Não é nada. Gostei da aula de hoje. Então, que a gente entenda que participe da sexta, que é sempre assim. A sexta a gente aborda de forma mais direta. Né? Entenda, não é que a gente vai tirar o fluido da mão do Pai, não. Né? Mas é que ali é o processo energético que possibilita com que o Espírito crie os corpos. Grosseiramente, né? Falando assim. Porque a gente pensa, por exemplo, a dupleteca é uma bolsinha que a gente vai formar, que vai ligar um corpo ao outro, e aí a gente vai botar um pouquinho de fluido ali. Aí 10 gramas de fluido dá para 100 anos. Não é assim, gente. Não é assim. Entendeu? Vai chegar um momento, por exemplo, depois dos 30 anos aí, que a gente começa a consumir esse fluido. Se a gente não aprender a repor, a gente começa a encurtar a nossa vida. Mas no começo, não. No começo, a gente é abastecido automaticamente. Depois, esse fluido a gente vai começar a consumir. Existem várias formas de a gente repor ele, né? Alimentação, vida saudável com os pensamentos, a natureza, o bem, pererê. Da mesma forma que o contrário também gasta. E se gasta, a gente morre. Entendeu? Por aí, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Como eu digo, se vocês tiverem informações diferentes da minha, traga. É muito bom. Mas a realidade é diferente do que a gente vê dentro de cada espírito, viu, gente? E não é o espiritismo que é diferente, não, porque os livros são os mesmos.
mas a forma como a gente lê, e a forma como a gente coloca, e a forma como a gente permite que o outro traga. Então, para a gente abrir o olho, porque isso facilita muito a gente de aprender. E aprender facilita muito a nossa vida. Aí eu fico questionando assim, até quando a gente vai ficar preso nas mesmas coisas, nos mesmos medos, nos mesmos problemas, e entra e sai da matéria 30 mil vezes, quando a gente está lá, se a gente tem essa capacidade de ler que a gente vai reencarnar, porque a gente vai desencarnar, quando chegar lá vai pensar assim, que o espírito frontal acredita em reencarnação, não acredita não. Mas não acredita não, né? É a minoria que acredita em reencarnação. É a minoria que é espírita, da mesma jeito que aqui. Entende? A gente vai para melhores hoje, né? Não. Deixa eu fazer uma pergunta baseada nessa dor e nessa dificuldade. Vou fazer uma pergunta baseada nessa dor e nessa dificuldade de se desprender, né, do perispírito se desprender da matéria. No caso, pode ser doloroso, vamos dizer, ele seja muito apegado a alguma coisa material ou alguma pessoa, aí demora, dói, pronto, desencarnou. E essa lembrança de que doeu, isso aqui, não sei o que ele desencarnou. Como é que se explica ele não saber que desencarnou e ficar atrelado ainda, eu vou me vingar, não, ela é minha, não sei o que, aqui, na Eu mediunidade? acho que a dor não é a dor do desligamento, não. É a dor do passamento. Não, porque assim, não é que dói o corpo é o que o processo consequente disso, né? Por exemplo, assim, o que é que dói para um suicida? Não O que é dói para a dor da alma que porque quem sente a dor é o espírito, não é o corpo. Não, o corpo é só um instrumento. O que é que dói? sentindo essa dor Só um minuto. e esse processo todo. Como é que ele vem para cá e ainda. Como é que ele esquece tudo que ele sentiu nesse processo? Mas ele não esquece, ele apenas não aceita. Eu não aceito, depois que eu morri, eu não aceito que Ana tenha outra pessoa. Pronto, mas ele nem sabe que morreu. Aí é processo perturbador. Aí você entra para outra coisa. Olha, escuta só. Eu vou parar, senão não parar de não. Eu só entendo uma coisa. Aqui dizendo que ela não escuta ele, que ela não responde a ele, que sabe. Olha como a matéria, ela é... Mas calma. Isso aí entra em vários... Isso tem várias explicações. Né? Muitas explicações aí. Porque a gente tem que pegar o caso e dizer como foi. E não sou eu que vou falar isso, porque eu não sei. Tá? Mas você tem que pegar um caso. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente chega aqui no nosso reunião médica assim, a minha família me esqueceu, eu morri não faz nem um mês e eles já seguiram a vida. Tipo, existe aí, a gente já entra no processo de relatividade do tempo. É muito complexo isso, né? Mas existe uma coisa que a gente tem que entender que muitas vezes acontece. Quando a gente desencarna, no processo de desencarne, é por isso que é muito importante a gente encarnar, os nossos egos, ou seja, nossas personalidades da existência passada, algumas elas disparam e a gente revive. Por isso que a gente entra em perturbação também. Existe muita coisa, assim, é muito complexo isso. Não é um assunto simples, não. Esse aqui a gente trabalharia, com certeza, até desencarnar. Tipo, os egos e tudo mais, e porque eles... Agora, dizer assim, como é que isso acontece, eu não sei. Mas o que eu tenho conhecimento é justamente disso, que, por exemplo, quando a gente desencarna, muitas vezes, e principalmente em sofrimento, aí não é que a gente assume outras personalidades, não, mas os nossos egos, alguns a gente entra em perturbação por conflito deles. Inclusive, é encarnado aqui. Viu? E é um dos motivos da gente não acreditar na desencarnação. Outra coisa, quando a gente desencarna, a gente fala isso, né? A gente não vai direto para o plano espiritual, não. Ó, nem tem muitas vezes aqui, ó, a gente fica na Terra. Aquele rapaz lá. Existe um mundo aqui na Terra espiritual também, que é o duplo, né? E aí André, eu não sei qual obra que ele fala isso. Por exemplo, muitas vezes, isso é muito comum a gente encontrar, né? A gente é jovem, está se relacionando e a gente sofre muito com o processo obsessivo que a gente não sabe o que é. Sabe nem o que é processo obsessivo? A gente se relaciona e engravida. A gente está dando vazão para o nosso obsessor de forma automática. E por que isso acontece, né? O psiquismo atrai, e aí quando você está, de fato, tendo esse processo de reprodução, ele automaticamente vem.
Aí, melhorei depois, tudo isso passou depois que meu filho nasceu. Ele é uma bênção na minha vida. É uma bênção mesmo. Ele nasceu. Só que, pra gente, a gente chama de processos automáticos, mas existe algo que está sempre planejando. Quem é esse algo? O fruto cósmico universal, matéria mensal de Deus. Por isso que eu digo assim, lembrar sempre disso. Entendeu? Não é preciso ter um espírito aqui perto da gente nos protegendo, não. Deus está aqui. Entendeu? Os espíritos são instrumentos. A mesma coisa que eles dizem, a gente não precisaria de vocês para fazer reunião mediúnica, não. Mas facilita para a gente e ajuda vocês. Entendeu? Ok? Encerramos? Quinta-feira continua, né? Por hora. Eu acho que ele vai até janeiro, fevereiro. Bom, gente, vamos agradecer a Bruna aí por trazer um pouco aí do estudo, do conhecimento dele. E vamos agradecer a espiritualidade amiga, vamos agradecer ao Mestre Jesus por tudo que nós estamos recebendo. E é muita coisa. A ajuda é imensa. Então a gente tem mais aqui a agradecer. Tereza, com a palavra. Deus, Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro para estudarmos o livro Céu e Inferno, na tua bendita glória. Que nós possamos ter assimilado todo o conteúdo, agradecendo a Bruno, nosso facilitador, e que a nossa volta para casa seja na tua santa e divina paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com essa rogativa, mestre, devolvo a palavra a Ricardo. E diante dessa rogativa, Mestre Jesus, queremos te agradecer a toda a equipe espiritual e agradecer ao nosso Pai. Paz, luz e harmonia para todos. Sim, pessoal, aquele negócio da formação do novo